Fala galera, beleza? Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno, passando aqui para deixar umas informações importantes para você, comentar um pouco sobre a entrevista do Pedrinho hoje, falar aí também um pouco sobre Coutinho, sobre reforços, né, que o Pedrinho acabou falando na entrevista coletiva de hoje, que era uma entrevista para apresentar o Marcelo Santillana, só que acabou virando aí mais uma chance do Pedrinho esclarecer para a gente algumas circunstâncias, alguns problemas que o Vasco tinha e que está caindo aí na conta dele, querendo ou não. E a gente vai conversar um pouco sobre isso aqui, para trazer para vocês detalhes importantes sobre isso. Peço a você para que se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like, porque ele é muito importante para a gente, e que você também possa compartilhar com seus amigos, seus grupos de WhatsApp, e seguir aí nossas redes sociais. Hoje somos 675 inscritos, e a nossa meta é chegar a 1.500 aí. Tenho certeza que em breve, muito em breve, a gente vai alcançar essa meta, se Deus assim nos permitir. Então, quero pedir a você também, mais uma vez, para que você dê bastante atenção também, né, se possível, aí, ao nosso conteúdo, e comente, porque o seu comentário, ele nos dá o feedback de como está indo os nossos vídeos aqui para vocês, beleza? Então, cada momento que você compartilhar seu vídeo aí, seja no Instagram, seja no WhatsApp, seja no Telegram, onde for, você vai estar ajudando a gente nessa caminhada aí. Eu conto muito com vocês, porque eu tenho um lema de que Vascaíno ajuda Vascaíno, e sem dúvida nenhuma, nossa torcida vai abraçar aí, daqui a pouco a gente vai estar aí fazendo outros tipos de conteúdo. Se você também se interessar e quiser ir ao nosso canal, a gente tem lá algumas lives já gravadas, né, que a gente teve esses dias aí. Participamos já de algumas lives sendo convidado por outros vascaínos, e fica aí a minha comunicação aqui para vocês, caso vocês queiram aí debater Vasco da Gama, conversar sobre Vasco da Gama, me convidar também aí a alguma live, pode ficar muito à vontade aí, porque a gente está sempre aí para poder somar para o Vasco, porque o objetivo é um só, independente do canal. Somos todos vascaínos e a gente quer levar o Vasco sempre adiante. Bom, dito isso, quero agora deixar aqui a notícia sobre o Renier, né, que saiu hoje ainda pela manhã, né? O Renier ontem colocou nas suas redes sociais a seguinte frase com o Coutinho, dizendo que antigamente era só videogame e agora eles estavam no mesmo objetivo, e isso gerou um burburinho muito grande na internet, especulando-se pelos próprios torcedores se Renier tinha ou não proposta do Vasco, ou se Coutinho indicou Renier, assim como ele indicou Alex Teixeira e Souza. Bem, a verdade é que Renier está treinando com Coutinho no Rio de Janeiro, e ele vem sendo emprestado pelo Real Madrid aí ao longo do tempo, e isso tem trazido aí, né, pro jogador a chance talvez de voltar ao futebol brasileiro. Algumas pessoas apuraram e disseram que realmente o Coutinho ofereceu o Renier, mas o Pedrinho ainda está avaliando esse risco aí, e eu acho que com a questão do Marcelo Santillana hoje, isso pode vir a mudar. Agora eu quero entrar aqui na questão da apresentação do Marcelo Santillana, que se apresentou hoje com muita firmeza no que ele falou, já analisou alguns dados, né, segundo ele mesmo tinha relatado aí, relatórios relacionados ao departamento médico, relatórios relacionados aí a cada jogador. Então o cara está muito focado naquilo que tem que ser feito, num bom trabalho para o clube. E quando ele foi perguntado por que ele deixou a questão de presidência, né, para ser diretor de futebol, ele falou que ele não gosta muito da política em si do futebol. Então, assim, ele preferiu ir para a parte gerencial, que é onde ele consegue fazer um trabalho de excelência, onde ele estava no América Mineiro também. O Dieguinho Dieguinho do Futebolaço disse que buscou algumas informações dele no Bahia. Eu busquei algumas informações dele no América do Rio Grande do Norte, mesmo com pouco tempo. As pessoas já estão sentindo falta do Marcelo, as pessoas falaram muito bem do caráter dele, desde o Bahia até agora, e isso é muito importante para a gente ter pessoas com honestidade dentro do Vasco, porque desonesto a gente já teve os montes, e a gente sabe disso. E um detalhe que deixou interessante isso foi o próprio Pedrinho, né, trazendo informações claras. Ele disse para os torcedores que, olha, eu não vou mentir para vocês mais uma vez, eu vou falar a verdade, e vocês não vão ser acariciados muitas vezes por essa verdade. E aí, como eu botei no tema, a verdade dói, mas ela cura, ela restaura. E a gente sabe que o Vasco está nessa pegada aí de reestruturação.
Dentro dessa reestruturação, mais uma vez, a gente descobre aí algumas situações da 777 que eu mesmo aqui no meu canal já tinha dito que poderia vir a acontecer. E agora se confirma que no dia 11, na audiência aí que vai ter entre Vasco, né, CRVG e a ICAP, no caso, né, a CAP, e não a 777, porque a 77 não controla mais time nenhum deles. Então, ou seja, esqueçam essa história de 777, porque eles não existem mais, eles não controlam mais o futebol, e a CAP, como eles tinham passado o controle para a CAP, foi quem veio ao Brasil, né, que é uma seguradora, e relatou para o Pedrinho que eles não têm interesse em ficar com futebol. Mediante isso aí, Pedrinho disse que a reunião, os caras vieram lá de Miami, que a reunião foi muito produtiva e que os caras da seguradora foram muito cordiais. É óbvio que eles vão ser cordiais. Por quê? Eles estão prestes a perder os 31% que eles têm controle. Então, eles não querem isso. E aí a cordialidade está muito dentro desse padrão. Para quê? Para chegar e vender o futebol junto com o Pedrinho para algum investidor que queira comprar. Perguntado também se havia algum investidor, Pedrinho disse que sim, que tinham alguns investidores e que eles estavam avaliando porque o Vasco não pode mais errar. E isso, eu já disse aqui para vocês, a 777 iria fundar o Vasco. E hoje o Pedrinho confirmou que eu disse que a liminar colocou o Vasco de novo no mercado e não tirou o Vasco do mercado, como muitas pessoas que se dizem vascaínas colocaram aí esse posicionamento cobrando. Então agora eu quero ver essas mesmas pessoas, esses mesmos influencers, esses mesmos youtubers que vieram falar sobre o Pedrinho, o que eles vão me dizer diante dessa atitude aí, aonde a CAP e aonde vieram conversar com o Pedrinho que a 777 não é mais controladora do futebol. Eu quero saber o que vocês vão dizer. Será que vocês vão chegar e vão pedir desculpa ao Pedrinho pela gestão dele? Ou vão fingir que nada aconteceu e tocar o barco? Eu acho que ele merece desculpas pelo que está ouvindo e passando quietinho, fazendo o trabalho dele. E dentro desse trabalho ele foi perguntado também sobre o CFOU e o CEO, se viriam os que foram especulados pelo Tébaro Schmidt há dias atrás aí, que é o Rafael e o Guilherme. Ele disse que em dias esses CEO e CFOU serão anunciados, uma coisa de cada vez, foi o que eu disse, e ele confirmou também, alguns vídeos atrás eu disse que o Pedrinho estava passando por uma situação que nenhum presidente de clube estava passando, e ele confirmou hoje isso, porque o Vasco, de uma hora para outra, teve que tirar todo mundo, trocar todo mundo de suas gestões, e aí reformular o futebol. Fato é que o Vasco tem um plano financeiro até o final do ano. Esse plano vai ser um plano de enxugar, de repente, a máquina aí nesse meio do ano, talvez com algumas saídas. Não saídas importantes, como, um exemplo, Léo Jardim, que foi procurado, né, pelo time de Portugal, me fugiu, o Sporting de Portugal. Não saídas como o Piton, que já tinha recebido sondagem no início do ano. E, enfim, vão ser saídas aí que talvez onerem, como o Guerre Medel, que foi embora e ganhava aí 1.300.000 por mês, que é um dinheiro alto para o clube. Então, o Vasco está nessa fase de reestruturação. Existe um projeto, Marcelo Santana disse que jogadores bons virão, né, que o torcedor vai se surpreender com alguns jogadores. Coutinho, tem aí a questão do Coutinho ser anunciado, mas é uma burocracia, como eu disse também, que não é fácil, é burocrático, e isso demora. Então, a gente possivelmente tem um Coutinho no dia 10, sendo anunciado de maneira correta, né, porque no dia 13 talvez seja a apresentação dele, está tudo encaminhando para isso. Outra coisa que o Pedrinho falou foi sobre a questão da 777, né, ter colocado alguns atenuantes em contratos, e isso eu concordo plenamente, sobre a questão de metas, né? Qual era a meta para o jogador ganhar bônus dentro do Vasco? Pasmem vocês, permanecer na Série A. Ou seja, permanecer na Série A virou um troféu para os jogadores se manterem ali. Então, ou seja, os caras não iriam se esforçar para chegar numa Libertadores, chegar numa Sul-Americana, ser campeão de uma Copa do Brasil. Eles não iriam fazer isso, porque não tinha esse tipo de meta. A meta para eles ganharem o dinheiro deles e os clubes que os venderam era a seguinte: se você permanecer na Série A, a gente vai dar um bônus para vocês. E muito disso do ano passado, Pedrinho está tendo que pagar agora. Entende? Esses gatilhos que foram colocados em contratos está caindo na conta do Pedrinho e ele está tendo que pagar. Ele foi muito claro nisso, ele falou sobre esse assunto e disse que daqui para frente as metas que ele está colocando em contrato são Copa do Brasil,
vaga para Libertadores, vaga para Sul-Americana, campeão brasileiro, campeão. E isso é uma mentalidade forte e grande. E o Vasco já deveria ter essa mentalidade. Eu não sei quem concordou com esse tipo de gatilho dentro do contrato, mas uma coisa é certa, nunca deveria ter acontecido isso. Assim como o gatilho de ter que pagar imediatamente o Álvaro Pacheco quando o Lúcio Barbosa contratou. Então a gente vê que são muitas falcatruas entre linhas, né? E dentro dessas falcatruas, a gente espera aí que não aconteça mais com o Pedrinho daqui para frente. Nós esperamos que venha um grupo bom, um grupo que realmente queira comprar o Vasco, e foi o que o Pedrinho disse, ele não quer ser injusto com a CAP, ele não quer ser injusto, ou seja, o Pedrinho não está querendo tomar nada de ninguém, como muitos aí disseram, como muitos disseram que o Pedrinho fez errado e o time agora está reagindo. Então, assim, eu volto aqui a ser um defensor da gestão do Pedrinho, e não do político Pedrinho. Eu gosto da gestão do Pedrinho, eu gosto da firmeza com que o Pedrinho fala, mas principalmente, eu vejo verdade no olhar do Pedrinho. Eu vejo verdade no olhar do Pedrinho. E perguntar do Marcelo Santana o que fez ele vir para cá, para o Vasco, ele falou que foi a honestidade do Pedrinho, que foi a questão de ter um caráter promissor do Pedrinho em relação a ser honesto, a ser justo, e isso fez com que ele viesse. Então a gente precisa atrair pessoas nesse mesmo nível para tirar aqueles que querem esquema e colocar pessoas que realmente queiram levar o Vasco do lugar que ele nunca deveria ter saído, que é a prateleira de primeira posição dentro do Brasil. E isso a gente consegue fazer facilmente com a nossa torcida. Outro assunto que a gente pode tentar tratar aqui, que o Pedrinho trouxe, foi relacionado às cláusulas que a 777 foram não cumprindo, a questão dos atrasos, como ele pegou o caixa, ele explicou isso, que é uma questão financeira muito aquém daquilo que se tinha prometido lá atrás pelo Josh Wander, por tantos outros aí, o Steve Pacos, tantos outros que não estão mais nem na 777, nem fora, né, do futebol aí, do sentido geral. Então, ou seja, mais uma vez, essa liminar do dia 11 deve ser estendida e até lá a ACAP deve sentar com o Vasco para poder vender o clube. Eles já mostraram que não tem interesse em fazer ou permanecer com o futebol da 777, então vai querer outro grupo para poder passar essa bola aí, sem perder as suas ações, obviamente. Por isso que eles não vão querer conflito. Então, a gente está muito próximo aí de um desfecho positivo relacionado ao Vasco com outro investidor. E eu concordo plenamente com o Pedrinho nessa situação de ter que manter, né, o foco para não errar. Outro assunto que foi falado nesse sentido do Pedrinho é que a questão da Força Jovem, que pediu para que o Daniel Félix saísse imediatamente do clube, fez uma carta aberta, não sei se vocês chegaram a ver isso, mas está aí em todas as redes sociais, inclusive no Instagram, essa carta rolando aí, da pedida do Daniel Félix, que é o atual preparador físico do Vasco. Então, assim, eles estão colocando em xeque essas questões das lesões e tudo aquilo que envolve, né, a produtividade do Vasco que caiu relacionada à parte física. Não acredito que a culpa seja toda do Daniel Félix, pode ser uma parte, mas eu acredito que esse calendário da CBF muito curto e a nossa falta de opção no banco, né, de reservas, acaba ocasionando mais lesões nos jogadores. Outro assunto que ele falou relacionado a essa mesma questão de preparação física foi sobre o Diego Pereira, que eu gostei muito. Ele disse que com o Diego Pereira as negociações estão caminhando, que eles têm uma meta para o Diego Pereira, mas que o Ramon Dias eles esperam um desfecho positivo para ambos os lados. Se vai rescindir, eu não sei. Se vai contratá-lo novamente, também não sei. Mas, enfim, aí um norte, pelo menos, para a gente se basear no que vai acontecer. O fato é que a gente pega o Internacional muito desfalcado agora, nesse final de semana, e a gente precisa ganhar. Eu tenho certeza que o Rafael Paiva vai montar isso aí. Pelo que eu vi hoje, falando também do Rafael Paiva, eu acho que o Rafael Paiva não permanece. Isso aqui é uma posição minha. Eu acho que o Rafael Paiva não permanece porque eles viram o quanto o Rafael Paiva foi vencedor nas categorias de base do Palmeiras. Então, ou seja, eles querem produzir jogadores para trazer para o principal e do principal poder fazer aí a grana que todo jogador faz. Porque a geração do bilhão do Palmeiras, segundo o próprio Marcelo Santana, Hendrick, agora Estevão, tem mais uns 2 jogadores aí, todos eles foram treinados pelo Rafael Paiva no Sub-20. Então, assim, eu acredito que o Rafael Paiva vai ficar ali de stand-by, mas ele vai treinar o Sub-20 para que ele prepare os jogadores para vir para cá.
para o principal. Eu acho isso muito válido, quando ele tiver esse olhar clínico, que já é dele, essa questão de trabalhar sobre isso, ele vai conseguir no momento certo trazer os jogadores. Eu ainda acho, Leonardo, tá? Eu ainda acho que Diniz vai ser o técnico do Vasco nos próximos dias. Isso vai ser definido entre o Marcelo e entre o Pedrinho. Mas quem o Marcelo está mais conversando é o Felipe, né? O Felipe Maestro, e eles dizem se dar muito bem ali com a questão de estar próximo. O Marcelo, nesse momento, não está muito perto do campo junto com o Felipe, porque ele está tratando de questões administrativas que envolvem CT, que envolve funcionário, que envolve jogador, e principalmente com a janela abrindo, contratações, sem dúvida nenhuma, e saídas do Vasco da Gama. Outro detalhe interessante aqui foi sobre São Januário. Pedrinho está tentando um aumento de 42 mil inicialmente para 57 mil lugares dentro de São Januário. Se isso acontecer, vai ser mais um fato histórico, porque São Januário já está para ser reformado, as obras começam em dezembro ou em janeiro, ao fim do Campeonato Brasileiro já se inicia a obra, e o Vasco pode vir a jogar na Portuguesa, né, no estádio da Portuguesa, na Ilha do Governador, ou pode vir a jogar no estádio do Botafogo. Eu acho que o Pedrinho não contou nem tanto com o Maracanã por causa da concessão que o Flamengo e o Fluminense não vão querer ficar emprestando. Enfim, a gente já sabe qual é a historiada toda isso aí. Pedrinho também falou sobre levar, outra coisa que eu disse nos meus vídeos aqui anteriormente, sobre levar os jogos para outras cidades, Manaus, Espírito Santo, Brasília, e isso é muito importante, porque a torcida vai estar próxima e a renda também do clube vai ser revertida aí de toda forma, porque Manaus, Espírito Santo e Brasília são os lugares com maiores concentrações, talvez, de vascaínos fora do estado do Rio, se eu não me engano. E aí a gente pode tentar avaliar essa questão do Pedrinho por 2 pontos de vista. Ou você pode criticar, né, e não querer apoiar, concordo com você, ou você pode apoiar fielmente e querer caminhar junto. Mas fato é que nenhuma das duas vertentes podem dizer que o Pedrinho não está fazendo uma boa gestão. Nenhum dos dois segmentos, seja contra, seja a favor, de qualquer forma a gente vai ter que olhar para o Pedrinho com outros olhos, porque ele está exercendo o trabalho dele e as coisas estão acontecendo dentro do Vasco da Gama. Nos próximos dias, a janela se abre e, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter muita surpresa aí diante daquilo que o Pedrinho tem falado, daquilo que o Pedrinho tem deixado no ar, né, para a gente. E só um detalhe interessante para vocês também, para a gente encerrar nosso vídeo. Paier jantou com o Coutinho há 10 dias atrás, segundo a Atenção Vascaínos. Então, assim, você vê que o Coutinho não está querendo deixar de fora os medalhões, não está querendo deixar de fora e nem mostrar que tem panela com ele. Coutinho veio para agregar o Vasco e ajudar. E sem dúvida nenhuma, vai ajudar demais o clube, vai abrir portas e novos horizontes para outros jogadores virem para o Vasco, e a gente vai estar aí, sem dúvida nenhuma, em pouco tempo, disputando grandes jogos aí pelo Brasil afora, pelo mundo afora, talvez. O Vasco vai voltar a ser aquele gigante adormecido que estava dormindo um pouco, mas o gigante despertou. Então aprenda uma coisa, a verdade dói, mas ela restaura. Espere verdades do Pedrinho, porque essa é a melhor coisa que existe. E eu vou contar uma experiência rápida aqui, que eu tive comigo, tá? Eu jogava nos juniores da minha cidade, aqui num time chamado América, em São João da Barra. E quando a gente jogava nos juniores, na primeira partida a gente tomou 6-0, eu acho, para o time que a gente estava jogando contra. O técnico chegou, que também era dono do clube, chegou aqui e colocou a gente tudo sentado e falou assim: olha, vocês preferem que eu fale de 1-1 ou na cara de todo mundo? E aí todo mundo concordou que falasse na cara para todo mundo. E todos os jogos nossos, todos, a gente debatia quando acabava os jogos e saía dali, todo mundo satisfeito um com o outro, sem problema, todo mundo entendendo que o outro errou e mostrando uns para os outros com argumentos o que seria melhor para o América. Nesse ano, a gente chegou em 5º no campeonato. Faltou 1 ponto para que a gente entrasse no quadrangular final e fizesse as semifinais e final. Foi a maior experiência que eu tive, de verdade, dita olho no olho e abertamente. Então, eu espero que o Pedrinho continue assim. Tenho certeza que dias melhores virão. A gente já pode ver o mar, a gente já pode ver um horizonte à vista. Isso, sem dúvida nenhuma, vai agregar demais ao Vasco da Gama. Saudações vascaínas, fiquem todos com Deus. Mas antes de encerrar, eu quero pedir a você, se inscreve no nosso canal, compartilha nos seus grupos de Telegram. Se você é do Espírito Santo, da Bahia, do Distrito Federal, não interessa de onde você é, coloque nos seus grupos no nosso canal. Fala assim: ó, tem um maluco lá do estado do Rio, no interior, tá fazendo uns vídeos legais lá.
E aí você vem para cá e deixe seu comentário com a gente, sem dúvida nenhuma, vai agregar demais, tá? Então eu peço a você, a única coisa que eu te peço, compartilhe meu conteúdo, compartilhe o conteúdo do Papo de Vascaíno, deixe seu like para a gente, para que o YouTube ofereça mais o nosso conteúdo para outras pessoas, e sem dúvida nenhuma, a gente vai trazer muito mais novidades aqui para o Vasco da Gama, porque nós somos torcedores igual a vocês e queremos mais para o Vasco da Gama. Até breve, saudações vascaínas, fiquem todos com Deus.